Olá, boa tarde. De novo, conforme prometido, a nós aqui de novo. Saúde em Destaque, né? Saúde em Destaque, um programa que tem se destacado, vem se destacando. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos vocês, internautas, e principalmente pela colaboração e por estar aí nos acompanhando nesse programa que está se destacando cada vez mais. Mandar um forte abraço a todos os apresentadores e comunicadores desta emissora, bem como ao seu diretor-presidente, que tem nos apoiado, e a todos aqueles dos câmeras, o pessoal de edição e todos aqueles que têm nos ajudado e trabalhado aí por detrás das câmeras. Semana passada estivemos aqui com o professor Adolfo Filipe, falando aí de educação física. Hoje, nossa entrevistada do dia, a doutora Maria Cristina Bem. Doutora Maria Cristina Bem, que é médica, com especialização em nefrologia, né? E doutora Maria Cristina, é um prazer tê-la a senhora aqui. Primeiro, agradecer em nome da emissora, em nome de todos os internautas, por ter aceitado o convite. Doutora Maria Cristina, gostaríamos que a senhora falasse um pouquinho, além de desejar uma boa tarde aos internautas, um pouquinho de sua formação, especialização e assim por diante. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu sou Maria Cristina, sou médica nefrologista. Me formei em 2004, fiz especialização aqui próximo da gente, na Unicamp, e atuo como nefrologista desde então aqui em Indaiatuba. Muito bem. Doutora Maria Cristina, para que o internauta entenda, e a gente entenda, porque a gente é leigo, né? O programa Destaque em Saúde, só sabe que minha formação não sou médico, mas para explicar para o internauta o que é nefrologia, doutora. Nefrologia é uma especialidade médica pouco conhecida da população, né? Agora, com as campanhas mais recentes, as pessoas têm procurado mais. É a área da medicina que estuda as patologias dos rins, né? Os rins são os órgãos que não são tão divulgados. A gente tem muita divulgação de coração, muita divulgação de fígado. Os rins, eles não têm uma divulgação tão grande assim. Mas é uma doença que os órgãos podem ter doenças silenciosas e são os órgãos que sofrem a interferência de qualquer doença sistêmica que a gente venha a ter. É o estudo dos rins, né? As patologias renais. Os rins são os órgãos importantes no nosso organismo, porque eles são os responsáveis pela purificação, pela limpeza do nosso sangue. Muito bem, doutora. Acho que outra observação que nós temos que fazer, e até para esclarecer, quando eu devo procurar um nefrologista, doutora? Como é que eu sei que eu devo procurar um nefrologista? É uma pergunta muito boa. Bom, partindo da informação que o nefrologista ele faz o acompanhamento e a avaliação da função dos nossos rins, a gente tem que saber que as principais doenças endêmicas hoje no mundo, elas interferem diretamente a médio e longo prazo na função renal. Principal delas, o diabetes. A pressão alta e uma doença que está muito na moda agora, até por uma questão de hábito da nossa sociedade, é o uso de anabolizantes, de esteroides e de suplementos. Então, se a gente pega só o diabetes, ele leva à insuficiência dos nossos rins em um grande número de pessoas no mundo inteiro. Se a gente soma isso, a pressão alta, que também leva à insuficiência renal quando não tem um tratamento adequado, quando não tem um acompanhamento adequado, a gente já cobre as duas principais doenças que acometem a população moderna, e que são duas doenças que potencialmente dão insuficiência renal. A insuficiência dos nossos rins, os rins eles são extremamente adaptáveis a lesões, a injúrias. Então, às vezes, a gente tem doenças de longo prazo que não vão dar nenhum sintoma nos rins. Pela grande capacidade de adaptação dos nossos rins, a gente não tem sintomas. Assim, é diferente. Quando a gente tem uma batedeira, uma taquicardia no coração, a gente tem um sintoma. Quando a gente tem um diabetes, a gente tem um sintoma. Às vezes não, mas não tem. Às vezes emagrece, às vezes tem muita sede. Às vezes a gente percebe por alguma feridinha difícil de cicatrizar. Olha, pode ser diabetes. Até pela questão da divulgação mesmo, né, do diabetes, da pressão. Tem campanhas muito importantes o tempo inteiro. Os rins não costumam dar sintomas, né? A gente pode ter lesões renais muito graves e a pessoa não tem nenhum sintoma por conta disso, que não seja das outras doenças, como o controle do diabetes, controle da pressão. Quando que os rins dão um sintoma? Normalmente, quando é secundária a essas doenças principais,
quando já pararam totalmente de funcionar, ou seja, quando nós já temos uma paralisação completa da função renal, e aí você pode ter sintomas de vômito, de mal-estar, de perda de apetite, o emagrecimento, mas tudo isso já numa fase final de funcionamento dos rins. Então, é uma doença silenciosa, né? E o grande problema é justamente esse. É importante a gente fazer cada vez mais campanhas de conscientização para que as pessoas conheçam o que são os rins, para que elas saibam quando procurar um especialista. Os diabéticos e os hipertensos, eles precisam ter uma função renal anual de acompanhamento. Qualquer alteração que seja, precisa ser encaminhada para o especialista, porque a gente quer pegar as alterações no início, para que a gente faça um tratamento de prevenção, para que isso não piore. Infelizmente, as doenças renais elas costumam ser, para os diabéticos e hipertensos, que é o maior número de pessoas, silenciosa. A senhora mencionou aí os diabéticos e os hipertensos, né, que hoje está numa casa de aproximadamente 10% da população, embora o Ministério faça uma fala menor. Então, está acometido aí a mais ou menos 200 milhões de pessoas, né? Mas as patologias de rins, ela não acontece só no diabetes, né? Com mais frequência em diabetes e hipertenso. É isso, doutor? É assim, ó, hoje a gente tem em torno de 190 a 200 milhões de diabéticos no mundo, né? Desses, os diabéticos tipo 1, 25% deles vão evoluir para a insuficiência dos rins. E os tipo 2, em torno de 5% a 10%. Na hora que a gente coloca esse número de pessoas, é muita gente. A quantidade de pessoas, os diabéticos tipo 1, você vê que 1/4 pode ir para diálise e precisar de transplante. Os tipo 2, 5% a 10%. Então, é um número considerável. As duas principais doenças hoje que causam insuficiência renal é diabetes e hipertensão. Tem outras doenças que são menos frequentes? Tem. Que levam à insuficiência renal? Tem. São as doenças, as vasculites, o lúpus. Algumas dessas doenças elas podem levar, mas a frequência é bem menor. Quando a gente fala em termos de população, de cuidado de saúde, de planejamento de saúde, nós temos que ter um tratamento muito intensivo nos diabéticos e hipertensos, justamente para prevenir a doença renal e a evolução dela. Que bacana ouvir isso. Até porque é bacana no sentido de informação. Nos traz uma preocupação quando se sai ou para o rim, né, não sei qual o termo que vocês usam aí enquanto médico, e ir para uma diálise. Acho que é muito triste essa situação. O número é grande, né? Eu acho que e quais são os cuidados, principalmente para o diabético? A senhora mencionou alguns, mas que conselho a senhora daria, enquanto médico, aí, para os diabéticos, estar mais atento a essa situação? O que eu costumo dizer para os meus pacientes diabéticos é o seguinte: olha, fez diagnóstico de diabetes, nos primeiros 10 anos é difícil a gente perceber alguma alteração na urina, alguma alteração na função do rim. Depois disso, a doença, por ser uma doença crônica, ela pode levar à alteração da função dos rins. Às vezes, não da função do rim em si. O nosso rim, a gente tem um exame de sangue para medir a função do rim, que a gente usa, que chama creatinina. Essa creatinina pode estar normal, mas nos diabéticos a gente pode ter uma alteração na urina, que é a perda de proteína, que levada pelos rins em secundário ao diabetes, né? Então, assim, os diabéticos eles têm que ter um acompanhamento clínico, se necessário. O clínico encaminha para o nefrologista para fazer o acompanhamento adequado dessa função renal, tanto da perda de proteína quanto do valor da creatinina mesmo. Tem que ter junto também um controle da pressão, um controle da alimentação. Por quê? Porque tudo que interfere na função dos rins e tudo que interfere no diabetes vai piorar o diabetes, vai piorar a função do rim. O rim ele é suscetível a alterações do diabetes, da pressão alta, do coração, da alimentação, de tudo isso. Muito bem. Então, para os diabéticos, a atenção é redobrada. É quadruplicada para os diabéticos. A gente redobra nos outros, mas para os diabéticos a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque a gente sabe que uma grande porcentagem deles vai evoluir com insuficiência renal. Antes disso, doutor, acho que até para a gente ir para um intervalo, como é que está a situação de transplantes de rim no Brasil? Como é que está? A senhora sabe alguns dados de números de fila? Ele de fato procede?
a evolução é boa para quando se faz um transplante? Porque a gente sabe que há rejeição, há isso tudo. Você poderia nos dar alguns dados disso? O transplante renal, como que acontece? A pessoa tem uma insuficiência renal com perda total da função dos rins, e aí nós temos algumas alternativas de substituição das funções dos rins. Tem a hemodiálise, que é a diálise que é feita na clínica, 3 a 4 vezes por semana. Tem a diálise peritoneal, que é uma troca de líquidos que faz na casa da pessoa, né, que tem essas duas modalidades, elas dependem muito do tipo, do perfil do paciente. E tem o transplante renal. O transplante renal, assim como a hemodiálise e a diálise peritoneal, é uma substituição da função renal. A gente tem uma taxa de sucesso grande de transplantes renais no Brasil. A gente transplanta muito, tanto doador vivo quanto o doador cadáver. É uma substituição da função renal. É importante que as pessoas saibam que assim, o transplante ele não é a cura. Nós estamos substituindo a função do rim por um órgão que não é da pessoa, que tem tudo para durar 20, 25 anos, se for um doador vivo, e 15 anos um doador cadáver. Também não é para sempre. É uma substituição. Nossa maior preocupação, nosso maior trabalho tem que ser em cima da prevenção, para que as pessoas não cheguem a essa situação de precisar de uma hemodiálise, de uma diálise peritoneal, nem de um transplante. Muito bem, doutora. Hoje nós entrevistando aqui a doutora Maria Cristina Ben, que é especialista em nefrologia. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Saúde em Destaque. Vem aqui na Taurus Rodeio Best Country. Aqui você encontra as melhores roupas e os melhores acessórios. Botas, calças, chapéus, cintos e fivelas das melhores marcas e com os melhores preços. A Taurus Rodeio Best Country fica na rua 3 de maio, número 532, o telefone 2516-2228 e o 2516-2688. Taurus Rodeio Best Country, a sua melhor loja country aqui de Indaiatuba. De volta aí com o programa então Saúde em Destaque, hoje entrevistando a doutora Maria Cristina Ben Costa, né? Doutora Maria, que é nefrologista, né? Doutora Maria Cristina, qual é a diferença, se existe diferença, porque eu acho que os dois profissionais tratam do rim, né? Do urologista para um nefrologista? É o seguinte, o nefrologista, ele é o clínico. O urologista é o cirurgião. Eles trabalham em equipe, conjuntamente, cuidando dos rins da população. O urologista ele vai, de fato, operar os tumores, as retiradas dos cálculos que estão impactados, né, as obstruções, isso o urologista vai cuidar. O nefrologista vai fazer o acompanhamento da função renal, vai tratar a doença renal crônica, né, vai acompanhar o paciente com doença renal crônica. Então, é basicamente a diferença de que um é um clínico e o outro é o cirurgião, mas eles trabalham conjuntamente. Muito bem. A gente viu aí que é um trabalho de equipe, então, né, acho que sim. O médico sozinho não faz nada. Nunca. Precisa da enfermeira? Sempre. Precisa do anestesista? Da equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Uma outra situação, doutora, eu gostaria que a senhora deixasse aqui para os internautas. Quais são os cuidados que nós devemos tomar para com o nosso rim? Eu acho que aí, não sei se é alimentação, dá umas dicas para nós aí. É assim, os nossos rins, eles precisam de saúde, né? Nós precisamos promover a saúde. A alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, adequada, com pouca gordura, pouco sal, né? Muito pouco açúcar. A atividade física tem que ser regular. A gente tem que aprender a ingerir líquidos em quantidades adequadas. A gente, infelizmente, tem o hábito de não ingerir muito líquido, né, porque é chato, porque a gente quer ir fazer no banheiro fazer xixi o tempo inteiro, atrapalha. Mas é importante a gente beber líquido, se hidratar. Nós moramos numa cidade muito quente e a gente precisa repor essa perda de suor que a gente tem. Então, é importante. Os rins agradecem bastante. Uma outra coisa importante, a automedicação para os rins é muito danosa.
A gente tem uma população muito habituada a usar muito anti-inflamatório por qualquer coisa. O anti-inflamatório ele é péssimo para a função dos rins. Então, assim, a gente pede, vai no médico, não faz automedicação, não tome remédio por conta própria. Você pode estar prejudicando os rins sem sentir nada, porque não vai dar sintoma a curto prazo. E vamos evitar o uso dos esteroides, dos anabolizantes, dos suplementos. A carga de suplementos altera a função do rim. Nós já estamos vendo uma população muito jovem com alteração renal por uso de suplementos. Então, é basicamente a promoção da saúde individual. Quando você fala da promoção, esse é um dos pontos focais dessa programação de saúde em destaque, que é promover e prevenir a saúde. Por isso aqui os profissionais de saúde sempre orientando. Então você, internauta, que depois quiser encaminhar aí a sua pergunta, o seu questionamento para a doutora Maria Cristina, certamente ela vai estar respondendo isso, né? Doutora, nos fala um pouquinho do seu consultório. A senhora atende na rede pública e atende também tem um consultório particular, é isso? Nos fala como é que poderia... Eu atendo na rede pública e eu atendo também, tem um consultório na UDEI Hostel, aqui no Esplanada. Ok. Então, os internautas podem depois então, entrar em contato, encaminhar suas perguntas à doutora Maria Cristina, através do e-mail saudeemdestaque@tvindaiatuba.com. Aguardamos você para a próxima semana aí, então, um novo profissional também destacando a situação da saúde. Eu deixo aqui o meu abraço a todos, né, e até a próxima semana. Eu, Luiz Medeiro, um forte abraço a você. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Até lá.